Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós nesta manhã, para que Ele nos ilumine, para que Ele abra o nosso coração e sejamos capazes de compreendermos esta palavra que agora acabamos de escutar. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 21º domingo do tempo comum. E Jesus está fazendo um caminho com os seus discípulos. E este caminho teria como meta qual lugar? A cidade de Jerusalém, aonde Jesus seria condenado, seria julgado, seria morto, crucificado, mas que também ressuscitaria ao terceiro dia. Desde o Antigo Testamento, uma esperança alimentava o coração do povo de Israel. E qual era esta esperança? A chegada de um Messias, daquele que viria da parte de Deus para instaurar o reino de Israel neste mundo. Mas esta esperança que alimentava o coração dos israelitas era também numa característica política, porque de acordo com o povo de Israel, este Messias também se tornaria um rei muito poderoso que dominaria todas as nações. Então, quando Jesus chega e se apresenta como aquele que veio da parte de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados, mas a conduta de Jesus não correspondia a esta meta, a este ideal de um Messias político, qual foi a atitude dos judeus? Não o acolhemos, porque de fato
ele não responde à nossa expectativa, e nós não queremos um Messias pé rapado como é esse tal de Jesus. Então, esta era a visão comum, de maneira geral, que as pessoas tinham de Jesus. E Jesus, caminhando já para o ápice da sua missão, queria também perceber se os seus discípulos tinham esta mesma convicção. E aí entra esta explicação que o padre está fazendo para vocês agora. Para quê? Para que nós entendamos o evangelho de hoje, certo? Então vamos ao texto, capítulo 16 do evangelista Mateus, a partir do versículo 13. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos, olha a pergunta de Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então agora vamos entender os elementos que o texto já nos apresenta neste início. Em primeiro lugar, aonde Jesus estava? Numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Esta cidade, ela já está na saída de uma grande região aonde Jesus percorreu, que era conhecida como a região da Galileia. E ela se chamava Cesareia, porque ela foi construída por Herodes o Grande, e Herodes quis fazer uma homenagem para o imperador romano, que recebia o título de César. Por isso a cidade se chamava Cesareia. E nesta cidade havia a nascente do rio Jordão, que é a fonte de água doce que alimenta todo Israel. E nesta fonte havia uma grande parede de pedra, de onde saía a água. E esta parede de pedra sustentava este canal que depois banharia todo o país de Israel. E por que é importante nós sabermos destes detalhes? Porque mais à frente, o que Jesus vai dizer para Pedro? Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ao falar sobre isso, os discípulos estavam diante de um grande exemplo, uma grande muralha de pedra, de onde saíam as águas do Jordão, que alimentaria todo o povo de Deus. Então vocês vão guardar este detalhe, que daqui a pouco, mais à frente, o padre vai voltar nele. Depois vem o segundo elemento do início do texto. Jesus faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí nós poderíamos perguntar: será que Jesus queria saber como estava o seu ibope entre as pessoas? Como era a repercussão do seu trabalho? Será que Jesus estava buscando uma aprovação maciça ou uma adesão por parte das pessoas? Não. Ao fazer esta pergunta, Jesus não tinha nenhuma finalidade que pudesse exaltar, enaltecer a sua pessoa. Mas aqui Jesus queria fazer um caminho de fé, um caminho catecumenal, um caminho de instrução, principalmente para os seus discípulos. E aqui ele vai utilizar um título messiânico, que era presente também no Antigo Testamento. E qual era este título? Filho do Homem. Para o povo de Israel, para o povo da Antiga Aliança, o Messias também seria reconhecido como Filho do Homem. Então, logo, na pergunta de Jesus, já encontramos o pano de fundo dela. E qual seria ele? A temática sobre o Messias. Agora,
vem a primeira resposta. Versículo 14. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Falar que Jesus era um profeta não estava errado. Mas para Jesus é pouco. Porque quem era o profeta no Antigo Testamento? Um homem escolhido por Deus, que se tornaria a sua boca para proclamar a palavra ao povo que estava desviando do caminho. Aí nós temos Isaías, Jeremias, João Batista, Elias, todos eles, e principalmente estes citados agora na primeira resposta, profetas importantes do Antigo Testamento. O que estava por detrás desta resposta? Qual a relação que a multidão tinha com Jesus? O conhecia apenas diante daquilo que os outros falavam, que estava remetendo ao passado e que não se permitiam encontrar, alcançar, experimentar a novidade que Jesus trazia. Repito, a resposta estava imbuída de um conhecimento que era apenas do passado, era um profeta do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo, o que diziam era aquilo que se ouvia dos outros. Os outros dizendo. Jesus não vai parar por aqui. Aí vem o próximo versículo. Jesus vira agora para o grupo dos 12, que estavam convivendo com Jesus desde o início da sua missão, e vai perguntá-los: e vós, quem dizeis que eu sou? A multidão responder que Jesus era apenas o profeta é uma coisa. Agora, os discípulos, Jesus precisava saber também qual era a relação que eles haviam estabelecido com o Senhor para a sua resposta. Então vem o versículo 16. Simão Pedro, que vai responder sempre e falar em nome do grupo dos 12, respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Há uma diferença entre a primeira resposta e a segunda? Há. E esta diferença é uma diferença substancial. A multidão olhando Jesus apenas como profeta. E a experiência dos discípulos com Jesus, pela boca de Pedro, nos apresenta uma novidade, que parte do quê? Da relação íntima, da convivência e da proximidade que os discípulos tinham com Jesus. E esta proximidade, esta convivência, os levaram a fazer uma profissão de fé. Não apenas responder uma pergunta do questionário de Jesus, para perceber que eles aprenderam bem a lição, como fazemos na escola. Não. A resposta de Pedro, que externaliza a resposta dos 12, fala-nos de uma profissão de fé que é consequência de uma experiência íntima da vida e do coração que nos revela
uma novidade: quem é Jesus? O Messias, o ungido, o Salvador, o esperado, que vem da parte de Deus como seu filho, filho do Deus vivo. Esta parte até aqui, ela é mais delicada, porque isso nós chamamos de exegese. É esmiuçar o texto e compreender os elementos que estão por detrás de cada fala, de cada pessoa, de cada atitude de Jesus. E agora vem uma parte mais gostosa. Qual seria esta? Confrontar isso que nós acabamos de entender com a nossa vida, com a nossa história. Porque a palavra de Deus sempre é viva, sempre é eficaz. Como Jesus direcionou esta pergunta, em primeiro lugar à multidão e depois aos discípulos, hoje este mesmo Jesus direciona esta pergunta a mim e a você. E qual é esta pergunta? Traduzindo em miúdos: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus é uma figura muito conhecida e muito falada em toda a história da humanidade. Há mais de 2000 anos, ele se tornou uma das personalidades mais faladas. Mas pode ser que esta falação sobre Jesus, até mesmo os diversos estudos e pesquisas que se fizeram sobre a sua vida, pode nos deixar em cima de uma superfície, de um Jesus distante, de um Jesus personagem histórico, de repente para uns, um Jesus que seja apenas um espírito evoluído, para outros um Jesus curandeiro, para outros um Jesus amorzinho, docinho com açúcar, só naquela questão, Jesus é amor, numa realidade muito superficializada, podemos assim dizer, e de repente corremos o risco de ficar neste impasse, que nos remete à primeira resposta. Um Jesus que eu conheço pelo que os outros dizem. Uns dizem que és Elias, outros que é Jeremias, outros que é João Batista. Um conhecimento superficial do que o outro me fala sobre Jesus. E de repente posso me apegar também a um conhecimento do passado, que não é fruto de uma experiência da minha vida, do meu contato com Ele, da minha experiência vivencial, que me possibilita uma novidade. A resposta de Pedro nos traz uma novidade. E a novidade consiste na experiência de fé que Pedro e os 12 fizeram com Jesus e deram a eles a graça de professar a fé, de manifestar diante dele que ele não era apenas um profeta do Antigo Testamento que eles ouviram falar e conheceram a história do passado, mas que ele era o Deus vivo, que ele era o Messias, o Salvador, o Cristo ungido, aqueles que eles tiveram a possibilidade de experimentar no mais profundo dos seus corações. E agora vem a provocação para mim e para você nesta
manhã. Você está na primeira resposta da superficialidade, da incompletude, do passado ou dos que os outros dizem sobre Jesus? Ou você já está tendo a possibilidade de ir às profundezas, de fazer uma experiência íntima com Jesus na sua vida, para que de fato a sua resposta sobre quem é Jesus na sua vida não seja apenas da boca para fora, mas seja fruto de uma experiência que você fez onde? No seu interior, no seu coração, na sua história, na sua vida, que te leva muito mais do que dar uma resposta para uma pergunta, mas te possibilita a graça de uma profissão de fé, que diz respeito às nossas convicções, aquilo que acreditamos. Então, olha como o evangelho de hoje é provocador. Olha como ele nos questiona, como é a minha relação com Jesus e, consequentemente, quem é Jesus para mim. Mas o evangelho não termina por aqui. Depois da resposta de Simão, Jesus toma a palavra. Versículo 17. Jesus respondendo, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus apresenta mais um elemento. Qual elemento seria esse? A graça do Pai pela ação do Espírito Santo. Somente pelas nossas faculdades racionais, somente pela nossa capacidade intelectual, na dimensão da razão que todos nós temos como seres pensantes, nós não teríamos a possibilidade de chegar a esta resposta de Pedro como confissão de fé apenas pela razão humana. Mas necessitamos de um dom, de uma graça, e esta graça quem nos dá? O divino Pai eterno através do Espírito Santo. E é isso que Jesus quer dizer a Pedro e aos outros apóstolos. Por isso que Jesus vai lá no nome que os pais de Simão haviam dado para ele. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Fala da sua história, dos seus pais, das suas raízes, dos seus vínculos humanos e familiares. E ao mesmo tempo acrescenta o dom da graça, dizendo que não é neste vínculo imanente das relações pessoais, familiares ou da história que nós podemos conhecer Jesus, mas podemos conhecê-lo porque o nosso Pai que está nos céus é que nos revela quem é Jesus. E agora vem a indicação prática para cada um de nós nesta manhã. Para fazermos uma experiência de Deus e consequentemente conhecermos Jesus, o que é que nós precisamos fazer? Nos abrirmos à ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde? Na nossa vida. E é isso que nos possibilita conhecer quem é Deus, e conhecendo quem é Deus, nós iremos nos conhecer mais. Existe um documento do Concílio Vaticano II,
chamado Gaudium et Spes. Tem ele em português na internet, depois vocês podem ler. E este documento vai nos dizer, a partir do momento que cada homem e cada mulher se abrem à experiência com Cristo, eles têm a graça de conhecer a Deus, porque é Cristo que nos revela quem é Deus, e conhecendo a Cristo, cada pessoa vai se conhecendo mais e melhor. Então, se você quer saber quem é você, se você quer se conhecer mais, qual é o caminho que você precisa fazer? Conhecer a Cristo, porque é Cristo que te revela quem você é. E aqui a palavra de Deus é muito prática para nós, porque quantos de nós nos assustamos com as nossas atitudes? Quantos de nós nos tornamos reféns, de repente, do nosso temperamento, da nossa falta de paciência, da nossa agressividade, e depois que passa aquele problema, aquela turbulência, e de repente alguém me conta o que eu fiz, ou o que eu falei, eu paro para pensar e digo, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que eu falei isso? As pessoas hoje estão se tornando reféns de muitas gaiolas. Por quê? Porque não se permitem uma relação com Cristo que dá a elas o conhecimento de quem elas são. Então, se você quer te conhecer na profundidade do que você é, se abra à experiência com Cristo. Porque conhecendo a Ele te revela quem é você. E esta é a graça que nós experimentamos a cada dia na vivência da fé. E é esta a necessidade que nós temos também para nós nos tornarmos pessoas melhores, para sairmos das gaiolas e das prisões que nos aprisionam diante de tantas circunstâncias, por você não saber quem você é. Por isso que Jesus pergunta, quem eu sou? Porque na experiência com o eu sou, que é Ele, eu tenho a possibilidade também de saber quem eu sou. Olha que maravilha, olha que riqueza esse evangelho de hoje. E a partir do momento que nós fazemos esta experiência, a nossa vida muda, as nossas relações se transformam, e consequentemente o nosso casamento vai melhorar, as nossas relações com os nossos filhos irão melhorar, no nosso trabalho a nossa conduta será diferenciada. Por quê? Porque eu não ficarei mais reféns das minhas vontades ou dos meus temperamentos desordenados, mas receberei a divina ordem na graça deste autoconhecimento que Cristo me oferece a partir do momento que eu o conheço. Nossa, gente, que maravilha esse evangelho de hoje. Olha a profundidade, a riqueza, o ensinamento que Jesus quer te oferecer neste momento. Aí vem a segunda parte do texto. Toda esta experiência que nos possibilita a graça de conhecer a Deus e de nos conhecer também, é dom, é graça, e nos faz sermos bem-aventurados, felizes. Foi isso que Jesus começou dizendo para Pedro: feliz és tu. Então quem conhece a Deus se conhece, e conhecendo a Deus e se conhecendo também será uma pessoa feliz. Agora hoje nós achamos que felicidade é comprar isso, é ganhar aquilo, é ter isso, ou é ter aquilo, e de repente conquistamos tudo isso, mas falta
o substancial, o essencial dentro de nós, que é a felicidade. Por isso que Jesus vai dizer: feliz és tu. Mas esta felicidade e esta graça não são para que os discípulos se achassem melhores do que os outros, se vangloriasse de tudo isso e se colocasse acima daqueles que tinham conhecimento retrógrado, do passado, superficial de quem era Jesus. Não, a finalidade de Jesus não era essa. A experiência que eles fizeram, que geraram este conhecimento de si e de Deus, e que possibilitaram uma profissão de fé, finalidade última deste contexto, é para que Jesus confiasse aos seus discípulos uma missão. E aqui vem uma parte belíssima do Evangelho. Olha o que é que vai acontecer agora. Jesus continua: por isso eu te digo a quem? A Simão, com quem Jesus estava falando: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Depois deste caminho de fé de Pedro, Jesus lhe confia o quê? Uma missão. O caminho do conhecimento de quem Deus é, de quem eu sou, que me leva a uma profissão de fé, é para resultar numa missão, numa vocação, num chamado. E aí Simão deixa de ser Simão e passa a se chamar Pedro, que significa pedra, que seria o alicerce, o fundamento, aonde Jesus faria o quê? Edificaria, construiria a sua igreja. Vamos relembrar o que o padre falou lá no início da pregação? Aonde que esse evangelho acontece? Cesareia de Filipe. O que tinha em Cesareia de Filipe? A nascente do Rio Jordão. E o que estava na nascente do Rio Jordão? Uma grande parede de pedra. E agora Jesus chama Pedro de quê? De pedra. Mas que tipo de pedra que seria este? Uma pedra de tropeço? Não, uma pedra de fundamento, uma pedra de alicerce, na qual Cristo edificaria a sua igreja, que passaria por muitas provas, por muitas tribulações. Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus estava seguindo o caminho da cruz. O inferno poderia tentar a igreja de Cristo, como tenta até nos dias atuais, e vocês estão acompanhando os últimos acontecimentos noticiados pela mídia. Mas nós temos uma certeza: estas forças do inferno não vencerão, não prevalecerão, porque esta igreja tem um Senhor, e este Senhor tem nome, ele se chama Jesus. A partir do momento que nós nos abrimos para esta ação, como foi na vida de Pedro, as forças do inferno poderão nos tentar também, mas elas não vencerão sobre nós, porque nós estamos sob a proteção de quem? De Cristo. Olha que maravilha! Para nós não desanimarmos diante desta pandemia, diante das tribulações, diante das dificuldades que enfrentamos a cada dia. É uma palavra de esperança, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de coragem. E Jesus queria confiar esta missão aos seus discípulos, que teriam a finalidade de quê? De anunciar a todas as pessoas o caminho da fé. E se nós estamos aqui como igreja de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos na história, é para quê? Para possibilitar a você, meu irmão, minha irmã, um caminho de fé, que te dê a graça de conhecer a Cristo
e de você professá-lo, abrindo a sua boca, dizendo: Tu és o Messias, Tu és o Salvador da minha vida, Tu és o Senhor da minha história, Tu és o Filho do Deus vivo, no qual eu confio inteiramente. Então, aquela experiência do grupo dos 12, sob o comando de Pedro, se tornaria uma realidade que deveria se dilatar e se expandir por todos os cantos do mundo inteiro. E é por isso que Jesus quis edificar uma igreja, que sofreria as peripécias da história, as dificuldades, as tribulações, as forças do mal lutariam contra ela, mas não irão vencê-la. Escolhamos a Cristo, escolhamos a sua igreja, una, católica, apostólica, e confiemos no poder desta palavra que sempre irá acontecer. Por isso que depois de 2000 anos de história, com todas as intempéries da história, a igreja de Jesus ainda permanece de pé. De repente sendo tentada pelas forças do mal, tendo que lutar contra essas mesmas forças, mas tendo a certeza da sua vitória, que se chama Jesus. E na vida, gente, não é diferente disso. Na vida, se nós nos abrimos à graça da palavra, enfrentamos também as tribulações, as forças do mal que querem nos derrubar, que querem destruir a nossa família, que querem nos distanciar deste Jesus e me deixar apenas num conhecimento superficial de quem Ele é, dos que os outros dizem. Mas Jesus sempre vence. Sempre vence. E é nele que nós depositamos a nossa confiança. E aí ele conclui o texto: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Depois, se vocês pesquisarem ou olharem para uma imagem de São Pedro, vocês vão ver que São Pedro sempre tem duas chaves cruzadas assim em suas mãos. Por que que as imagens relatam isso? Para falar desse evangelho. Uma chave liga e a outra desliga. Qual o significado teológico disso? Nesta relação do conhecimento entre eu e Deus, como refletimos na primeira parte da pregação, o próprio Deus se encarnando em Jesus, se fazendo gente, quis que tivesse uma mediação entre nós e Ele. E qual seria esta mediação? A mediação da igreja. Por que o padre está falando isso para vocês nesta manhã? Porque hoje tem muitos que se dizem cristãos, que se dizem conhecer Jesus, mas que querem ter uma relação autônoma, independente. Lá na minha casa, eu e Deus resolvemos tudo. E o Evangelho hoje nos fala o contrário. Que na minha relação com Cristo, com Deus, no conhecimento de quem Ele é e também de quem eu sou, nós precisamos de uma mediação. E foi por isso que Jesus edificou a sua igreja sob o fundamento dos apóstolos. Por isso nós precisamos da fé da igreja, porque recebemos dela esta fé, principalmente por meio dos sacramentos. E aí tem muita gente que diz assim: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faz caridade, eu nunca fiz mal para ninguém, eu rezo em casa. Esse negócio de ir à missa, de participar de comunidade, de ajudar numa pastoral, não precisa disso mais não.
E quando eu quero algo da igreja, eu ligo a televisão. E aí, quando aquilo que passa na televisão te decepciona, como estamos vendo agora, quantas pessoas vão dizer: não fico mais nessa igreja, vou embora. Porque de repente, o que acreditei, o que confiei, era o que passava só na televisão. Não tinha vida de comunidade, não tinha raízes. E aí, quando veio a tempestade, cai por terra. Olha como a palavra de Deus nos fala dos acontecimentos. E agora precisamos abrir o coração para isso. Hoje rezamos pela vocação laical dos leigos e leigas que colaboram na missão de Cristo na vida da igreja. E esta missão é para você, meu irmão. Este chamado, esta vocação é para você. E você recebeu isso no dia do seu batismo, quando a fé de Cristo foi infundida no seu coração através da igreja. Aquela que ministra os sacramentos em nome de Cristo. Para quê? Para que você seja feliz, para que você faça essa experiência que te possibilite profundidade, que te possibilite ter raízes, para que quando as forças do inferno bater contra você, você permaneça de pé, porque quem está em Cristo, quem está na sua igreja, não esmorecerá, porque as forças do inferno não poderá vencê-la. Mas se a nossa fé é superficial, não tem raízes, é do que os outros me dizem, é do que eu vejo só na televisão, vem a tempestade e ela te afoga. E agora a palavra de Deus nos abre o horizonte para que de fato a nossa fé seja uma fé profunda, uma fé convicta, que enfrentaremos as tempestades, mas permaneceremos firmes no Senhor. E é isso que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. Nos abramos. A graça de Cristo, que foi a graça que alcançou a Pedro, os seus companheiros, e que quer alcançar a mim e a você nesta manhã de domingo. Então vamos pedir isso? Te convido agora a fechar um minutinho os seus olhos e a fazer o seu exame de consciência. Quem é Jesus para você? O que você sabe de Jesus é aquilo da história do passado, aquilo que você recebeu da tradição da sua família ou da cultura católica, ou quem é Jesus para você passa para uma dimensão mais profunda, de uma experiência que você fez com Ele, que te deu a graça de conhecer quem Ele é, e o conhecendo, você também te conhece. Peça ao Senhor agora esta graça da profundidade, da fé, de você experimentar o que Pedro experimentou, professando com a sua vida, que Tu és o Messias, que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador, que Tu és o Filho do Deus vivo. Não queira mais viver na superfície, porque quando as forças do inferno bater contra você, você pode afundar. Queira as profundidades de Cristo, queira uma experiência íntima com Ele, que te possibilita enfrentar as forças do mal, mas vencê-la, porque você pertence a esta igreja, porque você professa esta fé, e a promessa dele é: as forças do inferno não prevalecerão sobre ela.
Diga: Jesus, eu quero agora mergulhar nas tuas profundezas, Senhor. Eu quero uma fé convicta, que me dá a graça de viver em comunidade, porque foi tu que quisestes esta mediação entre eu e ti, Senhor, a mediação da igreja. E eu estou aqui porque eu também sou igreja, sou batizado, sou filho e filha desta igreja, sou filho e filha teu. Dai-me esta graça, Senhor, é o que eu te peço nesta manhã. Meu Senhor e meu Deus, 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 eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Meu Deus, Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, Dai-me uma fé viva, uma fé nova. dai-me uma fé nova, Traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, uma fé nova. dai-me uma fé nova, Traduzida na vida,